Nesta terceira temporada do anime Shingeki no Kyojin, podemos ver o quão importante foi o Grisha Yeager para a história de Shingeki, e muito do seu passado já foi revelado no anime, mas não todo ainda. E é sobre esse passado do Grisha que vamos falar no vídeo de hoje. Fica já aqui o aviso que este vídeo vai ter bastante spoilers, porque a história que vou contar do Grisha é a história que foi apenas contada ainda no mangá e que muito provavelmente só irá ser revelada quando o anime regressar em abril. Portanto, para quem não gosta de spoilers, fica aqui o aviso, e para quem está curioso para saber o que aconteceu ao pai do Eren, o Grisha Yeager, não vamos perder mais tempo, então siga lá para o vídeo. A história do Grisha começa no continente Marley, numa certa zona do continente onde habitavam pessoas do povo eldiano, que é o povo descendente de Ymir Fritz, e aquela zona era como um gueto onde os eldianos eram oprimidos pelos marleyanos e não podiam sair daquela zona sem uma licença especial. No dia em que começa esta história, o Grisha sabia que um dirigível iria passar por aquela zona a sobrevoar os céus, e ele e a sua irmã tinham de se apressar para poder ver aquele tal dirigível, porque em Marley o povo de Eldia não tinha a possibilidade de ver o poder da tecnologia que Marley tinha nas suas mãos, então o Grisha estava muito entusiasmado para poder ver. Mas logo quando eles iam a sair, a mãe deles relembra ao Grisha de que eles devem sempre usar as braçadeiras que eram obrigatórias para todos os eldianos lá no continente Marley, e também disse ao Grisha para que nunca passasse as muralhas que envolviam aquele gueto onde eles viviam. O Grisha obviamente concordou com a sua mãe, não é? E ele e a sua irmã partiram para as ruas para ver esse tal dirigível. Tanto o Grisha como a sua irmã Faye ficaram fascinados com aquele dirigível, e à medida que o dirigível se afastava das muralhas, a Faye perguntava-se como seria pilotar uma coisa daquelas? Como é que seria a vista lá de cima? E o Grisha, ao ver que a sua irmã estava tão curiosa, agarrou num braço e levou-a para fora das muralhas, mesmo desobedecendo à sua mãe. Ao sair das muralhas, eles entraram na cidade de Marley, e lá eles sentiram logo os olhares das pessoas sobre eles. Os eldianos eram muito mal vistos lá, e como eles tinham aquelas braçadeiras, era fácil para qualquer marleano saber que eles faziam parte do povo de Eldia, e o ambiente ficou mesmo muito tenso para eles, mas eles mesmo assim seguiram caminho. Passado algum tempo, eles chegam até ao local onde o dirigível tinha aterrado, e tanto a Faye como o Grisha ficaram fascinados de tão grande que aquilo era, o tão incrível que tudo aquilo era, mas de repente eles ouviram alguém. Vieram ver o dirigível também? O Grisha ficou aterrorizado ao ver que eram dois soldados de Marley que estavam bem ali, na frente deles, no continente de Marley, onde eles só podiam entrar se tivessem uma licença especial, coisa que eles não tinham, e o soldado pede-lhes mesmo essa licença, mas o Grisha admite que eles não tinham nenhuma licença e que tinham entrado em Marley sem autorização. E para os eldianos que entram em Marley sem autorização, eles têm duas opções, ou escolher entre o trabalho duro ou a punição. E o Grisha, aterrorizado, escolhe a punição, e mesmo assim pede para que o soldado não puna a sua irmã e que transferisse a punição da sua irmã para ele mesmo, já que tinha sido ele que tinha trazido a sua irmã à força para Marley. E assim foi, o soldado aceitou o pedido do Grisha e logo de seguida o Grisha foi punido. Enquanto o Grisha sofria a punição, o outro soldado leva a sua irmã Faye com ele e diz que vai levá-la para casa. Quando a punição do Grisha acaba, o soldado diz-lhe que foi inteligente ele ter mantido a braçadeira, porque se eles fossem apanhados sem as braçadeiras lá em Marley, mesmo crianças como eles iriam ser levadas para um certo lugar para serem depois transformadas em titãs. Quando toda aquela confusão acaba, o Grisha, ao chegar a casa, repara que a sua irmã ainda não tinha chegado, e no dia seguinte ela é encontrada morta à beira de um rio. Aqueles dois soldados vão até a casa do Grisha, e o soldado que levou a Faye diz que apenas levou até à fronteira e nada mais. Esse mesmo soldado ainda pergunta ao pai do Grisha se ele tem ensinado o seu filho sobre todas as barbaridades que os seus antecessores fizeram, ou que o pai do Grisha diz que ele irá ensinar mais uma vez essas lições ao Grisha. O Grisha nesse momento sentiu uma raiva enorme, um ódio tremendo, e ele sabia que aquele soldado estava a mentir descaradamente, e ver o seu pai a se rebaixar a eles depois da morte da sua própria filha fez com que o ódio crescesse ainda mais dentro do Grisha. E alguém que lá estava reparou nisso. Depois dos soldados saírem, o pai do Grisha começa a ensinar de novo a história do povo de Eldia, que os eldianos eram obrigados a ensinar aos seus filhos para que eles percebessem os pecados que os seus antecessores tinham cometido. E então o Sr. Yeager diz: há 1820 anos atrás, a nossa ancestral Ymir Fritz fez um contrato com o demónio da terra para obter o poder dos titãs. Após a sua morte, a alma de Ymir foi dividida entre 9 grandes titãs, os quais construíram o Império de Eldia.
Eldia foi uma grandiosa nação anciã que destruiu Marley e passou a dominar o nosso continente. Foi assim que as eras sombrias começaram. Os subordinados de Ymir, que haviam ganhado o poder de se transformar em titãs, designaram todas as outras pessoas e raças como inferiores e passaram a oprimi-las. Eles roubaram todas as terras e bens, aniquilando muitas linhagens por completo. Eldianos forçaram as pessoas a terem filhos com eles, assim existiriam mais descendentes de Ymir. Essa limpeza étnica durou cerca de 1700 anos. A arrogância dos Eldianos cresceu sem limites, porém a população do antigo grande Império Marley começou a tramar contra eles de dentro. Eles foram capazes de incitar uma guerra civil, enfraquecendo Eldia. Não só isso, eles foram capazes de colocar 7 dos 9 titãs sob o seu controle e foram vitoriosos na Grande Guerra Titã há 80 anos atrás. O rei Fritz ficou apenas com a Ilha Paradis e lá construiu 3 grandes muralhas antes de escapar daqui com o seu povo. Mas não todos, nós Eldianos restantes fomos abandonados por eles e deixados neste continente. Naturalmente não seria uma surpresa para nós se Marley decidisse nos erradicar, dada a nossa posição, mas o motivo é óbvio pelo qual pensamos assim. É porque somos descendentes dos demónios. A tolerante nação de Marley não nos matou. Eles deram-nos terras onde pudéssemos viver. Grisha, ao ouvir tudo aquilo, disse ao seu pai tudo aquilo que pensava, que aquele soldado estava a mentir em relação à morte da sua irmã, que era conveniente para ele dizer que não tinha nada a ver com a morte da Faye e que ele com certeza sabia o que tinha acontecido com ela. Mas o pai do Grisha gritou para que ele se calasse imediatamente, porque bastava um pequeno rumor de que a família Yeager desprezava as autoridades, que eles iriam ser enviados para a Utopia para serem transformados em titãs. Então, mesmo que eles não tenham feito nada de errado, mesmo que eles fossem vítimas de um passado obscuro, o Sr. Yeager pede ao Grisha para que não fizesse com que os seus próprios pais tivessem o mesmo destino da sua irmã Faye. E tudo o que eles podiam fazer naquele local confinado era viver uma vida simples, quieta e modesta. E todos estes acontecimentos mudaram a vida do Grisha para sempre. Bem, alguns anos passaram depois disto tudo e Grisha, já com 18 anos, era um médico e até estava a planear em tomar conta da clínica do seu pai. Até ao dia em que ele tem um paciente com uma cicatriz em forma de cruz e esse paciente diz que aquela cicatriz era a prova de que ele era um companheiro compatriota. E para surpresa do Grisha, aquele homem diz-lhe que a sua irmã tinha sido morta por um soldado Marley e que eles, o grupo a que ele pertencia, tinham um informante dentro do governo de Marley infiltrado. Mas esse homem prometeu contar tudo. Apenas se o Grisha ajudasse esse grupo de revivalistas de Eldia, e o Grisha, como tinha um grande ódio por Marley e era médico, seguiu este homem até ao local subterrâneo onde estava esse mesmo grupo. Este grupo soube dessa história do Grisha e por isso resolveu recrutá-lo para este grupo revivalista de Eldia, e Grisha, ao saber o que fizeram com a sua irmã, fez uma promessa a si mesmo. Ele iria fazer com que Eldia voltasse de novo ao poder e então juntou-se a este grupo de Eldianos revivalistas. O informante que ajudava este grupo era conhecido como o Coruja e nunca se mostrou para nenhum dos membros. Ele apenas fornecia armas, fundos e documentos históricos que os Eldianos não tinham acesso nem conhecimento que existiam. Graças a ele, Grisha e o resto do grupo descobrem toda a verdade que Marley sempre escondeu dos Eldianos. A Ymir Fritz despertou o poder dos titãs, cultivou terras vazias, construiu estradas e pontes entre montanhas e, na verdade, ela apenas trouxe riqueza e desenvolvimento para aquele continente. Tudo o que era ensinado em Marley para os Eldianos sobre os seus ancestrais era tudo mentiras para que Marley parecesse bom no meio de toda aquela história. Depois do grupo saber tudo isto, o Coruja mandou-lhes alguém bastante importante. O nome dela era Dina Fritz e ela era descendente da família real. Ela explica ao grupo que depois de uma grande guerra titã, houve uma parte da família que se recusou a fugir para a Ilha Paradis, vivendo assim escondidos em Marley, com o conhecimento do grande poder que o rei Fritz possuía, capaz de derrubar qualquer nação do mundo. E essa informação era crucial para que Eldia voltasse ao poder novamente. O poder do titã fundador que o rei Fritz levou consigo para a Ilha Paradis era a chave para a restauração de Eldia. Esse poder permitia controlar todos os titãs e com esse poder Marley conseguiria ser derrotada uma vez mais. E Grisha decide lutar com um objetivo bem claro na sua mente: ir em busca do poder do titã fundador que tinha sido levado pelo rei Fritz para a Ilha de Paradis. Um ano se passou e Grisha e Dina casaram-se
e tiveram um filho chamado Zeke. Entretanto, o governo de Marley começou a recrutar Eldianos para o exército de Marley, para poderem herdar o poder dos titãs, já que apenas os Eldianos eram capazes de herdar esses poderes. Pelo que o governo de Marley declarou, o rei Fritz na ilha de Paradis tinha declarado que Eldia iria uma vez mais controlar o continente que agora pertencia aos Marleyanos, mas graças a uma carta do Coruja, o grupo ficou a saber a verdadeira razão pela qual Marley estava a recrutar Eldianos para se juntarem ao exército. A verdadeira razão era que Marley queria ser o primeiro a se adaptar à época de luta pelos recursos, já que a tecnologia estava a evoluir a um ritmo muito acelerado e o poder dos 7 titãs que Marley possuía não iria ser absoluto para sempre, e Marley não pôde mais ignorar a existência da Ilha Paradis, já que aquela ilha contém muito combustível fóssil debaixo dela e esse combustível irá ser bastante necessário para Marley para que eles continuem a ser relevantes no mundo. E na verdade o rei Fritz não tinha declarado nada, a não ser há 80 anos atrás em que ele disse: "Se algum dia vocês tentarem interferir nos nossos assuntos, as dezenas de milhões de titãs que dormem dentro das muralhas certamente irão achatar a terra inteira." Desde então a ameaça permanece e o objetivo de Marley é exatamente a mesma à deste grupo de Eldianos, que é entrar na Ilha Paradis sem provocar o rei Fritz e recuperar o poder do titã fundador. E foi aqui que Grisha decidiu que ia enviar o seu filho para o recrutamento do exército de Marley para poder assim estar mais perto da vitória dos Eldianos sobre os Marleyanos. Mas o que ele não esperava é que o seu próprio filho Zeke os iria trair e todo este grupo de Eldianos foram enviados para a Utopia para serem transformados em titãs para toda a eternidade. Grisha foi torturado para confessar quem era o tal Coruja que estava infiltrado no governo de Marley, mas foi tudo em vão porque o Grisha não sabia mesmo quem ele era, então eles finalmente foram para a Utopia. Aquele soldado que ele tinha visto em criança junto do dirigível estava lá ao seu lado para o punir mais uma vez. Os seus companheiros do grupo de Eldianos foram um por um transformados em titãs dementes, mesmo na frente do Grisha. E quando digo todos, digo também a sua esposa Dina Fritz, que também foi transformada num titã demente que é ninguém mais, ninguém menos que o titã sorridente que todos nós conhecemos. Quem a tinha transformado no titã foi aquele soldado que levou a irmã do Grisha quando eles ainda eram crianças, e depois de uma grande discussão com o Grisha, esse soldado tenta empurrar o Grisha para dentro da ilha para ser devorado pelos seus companheiros, mas algo incrível aqui aconteceu. Aquele soldado que o puniu em criança empurrou o outro para dentro das muralhas e logo a seguir ele revela que ele próprio era o Coruja. E se tudo isto não fosse surpreendente demais, ele diz ao Grisha: "Olha e aprende, Grisha, é assim que se usa o poder dos titãs." Na verdade, aquele soldado era o Eldiano infiltrado no governo de Marley, o chamado Coruja, e ele, depois de empurrar aquele sargento para dentro das muralhas, ele destrói todos os navios e mata todos os soldados que estavam lá naquela missão. Quando volta à sua forma humana, ele revela ao Grisha que o seu nome verdadeiro era Eren Kruger e ele possuía um dos 9 poderes dos titãs, e durante uma longa conversa que eles tiveram, Eren Kruger revela que ele tinha herdado aquele poder há 13 anos atrás e que está no seu limite de vida, já que todos os que vão herdar aquele poder apenas vão poder viver 13 anos graças a uma maldição chamada a Maldição de Ymir, que não permite viver mais que 13 anos. Então Grisha tinha de herdar naquele momento o poder do titã que Kruger tinha dentro de si, e assim continuar a missão de resgatar o poder do titã fundador, chegando às muralhas da Ilha Paradis, coisa que ele também só conseguiria fazer com o poder dos titãs. E o titã que ele herdou do Eren Kruger sempre lutou pela liberdade, e o nome desse titã é o Titã de Ataque. E tal como vimos no anime, ele consegue chegar mesmo às muralhas pelo comandante dos cadetes Keith Shadis da tropa de exploração, e a partir daqui já sabemos a partir do anime o que ele fez depois de chegar às muralhas. E bem, este foi o passado do Grisha Yeager, que não foi revelado ainda no anime. Para mais detalhes sobre este passado do Grisha, eu aconselho-vos a ler o mangá, porque neste vídeo só trouxe o que achei mais importante, mas de todo modo espero que tenham mesmo gostado, e sim, deixem o like, vai ajudar bastante na divulgação do vídeo, e já sabem como é que é, eu vou ficar por aqui. E já está!